Meu pastor, a Regina faz uma pergunta muito interessante. Olha a pergunta dela. O mundo espiritual realmente exerce influência na vida de uma pessoa? É possível demônios acompanhar pessoas e as influências malignas serem evidenciadas no seio familiar? Rapaz, essa Regina, ela foi profundo. Primeiro ela pergunta se o mundo espiritual exerce influência na vida de uma pessoa. Isso. E se essas influências malignas podem ser evidenciadas no seio familiar. Vamos responder. À luz da Bíblia Sagrada, isso aqui tem resposta. Na verdade, a Bíblia tem resposta para tudo. Obrigado, Regina, e vamos lá a sua pergunta e vem aí agora a sua resposta. Estamos juntos, obrigado aí. Regina, a primeira coisa em relação à sua pergunta que você faz, o mundo espiritual se realmente exerce influência na vida de uma pessoa. Primeira coisa que eu gostaria que você, ao responder a você, fazer entender isso. O mundo espiritual é uma realidade. Nós não podemos negar a existência do mundo espiritual. Paulo ensina isso, que existe duas regiões celestiais. Uma predomina Cristo e a outra predomina o império das trevas, demônios. A Bíblia fala de luz e trevas. A Bíblia fala do reino das trevas e do reino da luz. A Bíblia diz que Satanás trabalha dia e noite. Numa linguagem bíblica, diz que ele não dorme. Além disso, a Bíblia vai dizer acerca de uma série de hierarquias de demônios. Paulo fala em principados, potestades e príncipes tenebrosos. São hierarquias de demônios. E, na verdade, a sua pergunta é: o mundo espiritual exerce influência na vida de pessoas? Exercem. Se essa é a pergunta, eu te garanto, exerce. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, apresenta uma mulher encurvada há 18 anos. E esta mulher estava encurvada, Jesus vai diagnosticar, era questão de espíritos malignos. Você vê na Bíblia Sagrada o gadareno, possesso de espíritos malignos. Olha o nível que levou os demônios ao gadareno. E vou mais além para você. No Evangelho de Marcos, a Bíblia apresenta o jovem lunático que se jogava no chão, que clinicamente é diagnóstico como uma crise, como se fosse uma crise epilética. Ele se jogava no chão, rangia os dentes, jogava-se na água, jogava no fogo, rolava para lá, rolava para cá, e se matando, para se matar. Quando Jesus ouve o Pai e pede para o Pai trazê-lo, e quando ele chega diante de Jesus, é uma manifestação. Sabe o que Jesus diagnostica o garoto? Quando Jesus vai diagnosticar, aquele garoto não falava e não ouvia. E aquele garoto nunca teve problema auditivo e nem vocal. Sabe qual é o diagnóstico de Jesus? Está lá escrito no Evangelho de Marcos. Jesus, quando vai repreender o demônio, Jesus diz assim: eu te ordeno, espírito mudo e surdo, sai dele. E o garoto voltou ao normal. Então, o que estava impedindo o garoto ouvir? O que estava impedindo o garoto falar? E o que estava influenciando as alterações comportamentais daquele garoto? Dois demônios. Um atuava na surdez e a outra atuava no vocal. Espírito mudo e surdo. Demônios atuando no corpo do garoto. Então,
há espíritos malignos que exercem influências no meio, na vida de pessoas. Você percebe muitas pessoas hoje que não estão no Bluetooth, não estão no fone, e elas estão caminhando, conversando sozinhas. E você percebe que elas estão em outro mundo e conversando como se alguém estivesse ali com elas. Estão conversando com quem? Aí você pega essas pessoas, vai fazer um exame neurológico, não tem nada de problema neurológico. E o que é mais grave? Atitudes, relacionamentos, ambientes, participações com coisas ligadas ao mundo espiritual, que é opositor ao reino de Deus, que é opositor a Cristo. Você também pode ver essas influências no seio da sua família. Por exemplo, eu vou dar aqui um testemunho que eu vi recentemente de um servo de Deus, que ele testemunhou o seguinte: ele casado com a esposa dele e, numa linguagem popular, ele pulava a cerca e praticava com pessoas não cristãs alguns atos ilegais, comprometedores, que pulava a cerca. E ele testemunhou palavras dele, eu estou reproduzindo o que eu ouvi dele. Quando ele chegava em casa, ele percebia que aquele espírito, no ambiente que ele estava, com a pessoa que ele se relacionou, aquele espírito ele levava para dentro de casa, e ele percebia alteração comportamental na esposa. Segundo ele, falou assim, que nas tomadas elétricas dele, do nada, brotava bichos. E ele tinha o discernimento claro que aquilo era evidência dos espíritos que acompanhavam ele daquele ato. Então, quando a Bíblia diz que demônios estão nas potestades do ar, que dominam espaços territoriais, nós não podemos brincar. Principalmente no cristão, muitos crentes hoje brincam de crente, mas diabo não brinca de ser diabo. E o mundo espiritual, como eu te falei, é muito realista. E a ilegalidade que você pratica, e essa associação com o mundo das trevas, pode comprometer, te influenciar, e além disto, apresentar no seu próprio corpo ou no corpo de membros da sua família doenças, sintomas, que você pode bater uma série de exames que não apresenta um sintoma, mas que estão todas elas sendo alimentadas por espíritos malignos. Aí é quando você procura vários médicos e não responde, aí leva uma pessoa ou leva alguém, ora para o fulano, e ora, repreende, a pessoa fica curada na hora, porque aquele espírito foi expelido.
Então, nós não podemos brincar. E respondendo a você, o mundo espiritual é uma realidade, exerce influência sim, e essa influência pode afetar o seio da sua família sim. Pode afetar sim, em todos os sentidos, tanto físico, quanto emocional, quanto familiar, quanto espiritual, quanto emocional e financeiro. Pode afetar em tudo. Por isso que a Bíblia nos ensina: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E eu repito aqui, e aqui termino, falando com você. Diabo não brinca de ser diabo. Demônios não brincam de ser demônio. Enquanto muitos dos crentes estão brincando de ser crente. Então, o que cabe a nós? Prudência, buscar revestimento das armaduras de Deus, vigilância total, discernimento de espírito, para não cairmos no laço do diabo. Deus te abençoe e obrigado por essa pergunta tão pertinente.